Fala pessoal, beleza? Mais uma vez estamos aqui, né, para gravar uma aula sobre eletrodinâmica. Na aula de hoje nós vamos resolver questões de corrente elétrica, beleza? Questões aí sobre intensidade de corrente. Vou fazer umas questões para vocês verem como funciona a jogada, como funcionam as questões, como é que a gente resolve, como é que a gente arma as contas. Essa aula a gente vai resolver 4 questões. Nessa aula nós vamos resolver 4 questões aí sobre o conteúdo de corrente elétrica. Espero que vocês terminem essa aula, assistam esse vídeo e possam entender como é que funcionam essas questões. Tranquilo? Então vamos lá, vamos dar início à aula de hoje. Vou apagar aqui. Terminei de dar aula no 3º ano da tarde. Agora a gente vai gravar essa aula justamente para permitir a galera aí para a galera que não tem acesso a rever esse vídeo várias vezes e também para publicar esses vídeos que eu estou gravando. Quando um aluno tiver dúvida, professor, esqueci daquele conteúdo, é só encaminhar o vídeo. Você já vai ter acesso ao conteúdo, tá tudo gravado e aí fica mais fácil, beleza? Vamos lá, né? Vamos começar. Questões sobre corrente elétrica. No decorrer das questões a gente vai lembrando os conceitos aí sobre intensidade de corrente, corrente constante, propriedade gráfica, etc. e tal. Nós vamos recobrando aí esses conceitos, revendo esses conceitos para poder resolver as questões. Muito bem, né? Primeira questão que a gente vai resolver, estou falando até espanhol. A primeira questãozinha que a gente vai resolver agora nessa aula é uma questão muito simples, uma questão bem direta, bem rápida, é uma questão de aplicação. A gente vai resolver essa questão agora, certo? Vocês vão ver aí como a questão é simples. Vai funcionar da seguinte maneira: eu vou ler a questão, tranquilo? Vou ler a questão e vocês vão acompanhando a leitura e fazendo as suas anotações. Vai lá, professor, lê aí. Vamos lá, questão 1. Pela seção transversal de um condutor metálico, eu estou lendo aqui embaixo, deixa eu só pausar a leitura para mostrar de onde eu estou lendo, né? Onde eu estou lendo? Eu estou lendo as questões nesse livrinho de física, física básica, certo? Um livrinho ignorante. Tem muita coisa aqui, tem muitas questões. Gosto muito de tirar as questões dele. Retorna, professor, vamos lá. Pela seção transversal de um condutor metálico, passa uma quantidade de carga elétrica de 20 coulombs durante um intervalo de tempo de 5 segundos. Determine a intensidade média de corrente elétrica nesse intervalo de tempo. Mas, professor Macho, e aí? O que a questão pede para a gente fazer? Bem, em primeiro lugar, a questão pede para você determinar a intensidade de corrente que atravessa o fio. Legal, beleza. Vamos determinar aí a intensidade de corrente que atravessa o fio. Como é que a gente faz isso? Na questão 1, determinar a intensidade de corrente é muito simples. A intensidade da corrente, a intensidade média da corrente, é igual à quantidade de carga que atravessa o fio dividida pelo intervalo de tempo que essas cargas gastam para atravessar a seção do fio, beleza? A intensidade da corrente é a carga dividida pelo tempo. A questão deu a carga, a questão disse, né, que a quantidade de carga elétrica é de 20 coulombs. A quantidade de carga elétrica é de 20 coulombs e o intervalo de tempo é de 5 segundos. E aí ficou fácil, né? Substituir os valores, a carga vale 20, o tempo vale 5, agora é só dividir. 20 dividido por 5 dá 4. 20 dividido por 5 dá 4 coulombs por segundo, que é o que a gente chama de amperes. Primeira questão, como eu disse, muito fácil. Todo mundo acha fácil, né, professor? Esse tipo de questão é uma questão de aplicação. É só para você ver como funciona a fórmula. É um esquenta, professor, né? É um esquenta para as próximas questões. Exatamente. É uma
Forma da gente ir começando a se familiarizar aí com as nossas fórmulas. Tô ligado, professor. Prossiga, vamos lá. Questão número 2 agora, né? Questão 1 foi só para introduzir a aula. Questão 1 foi bastante rápida. Vamos para a questão 2. Para a gente ver como é que funciona. Vamos lá, né? Tomar um pouquinho de água. A gente prosseguir aqui na nossa resolução de questões. Vamos lá, professor. Vai lá. Estou lendo aqui. Um condutor metálico é percorrido por uma corrente elétrica contínua e constante de intensidade de 40 miliamperes. Então a questão já deu a corrente elétrica, 40 miliamperes. Vamos lá para a pergunta. Qual a intensidade de carga elétrica que atravessa uma seção do fio durante 10 segundos? Opa! Professor, repete aí. A questão diz que um fio condutor é percorrido por uma corrente elétrica de 40 miliamperes. Então a questão 2 já dá o valor da corrente elétrica. O valor da corrente é de 40 miliamperes. Show! A questão também diz que o tempo que eu vou levar em consideração é um intervalo de tempo de 10 segundos. Está embutido aí esse tempo na questão, na pergunta, né? 10 segundos. Repete a pergunta, professor. Vamos lá. Qual a intensidade de carga elétrica que atravessa esse fio durante 10 segundos? Qual é a pergunta da questão? A questão pede que você determine a intensidade de carga elétrica. Como é que a gente vai fazer isso? Utilizando a mesma fórmula, né? Mesma fórmula da questão 1, só que você vai ganhar muito tempo fazendo isso. O tempo ele está dividindo aqui no segundo membro, você vai passar ele para cá multiplicando. Você passa o tempo para o primeiro membro multiplicando. Se ele está dividindo, ele vai para lá multiplicando e aí a carga fica a corrente vezes o tempo. O tempo vai passar para cá multiplicando. Fica bem mais fácil você resolver a questão fazendo desse modo. Portanto, a carga que você quer achar, né, a carga vai ser a corrente vezes o tempo. A carga é a corrente vezes o tempo. Sempre que você quiser calcular a carga, você pode usar essa forma, né, de escrever essa equação. E aí vamos lá, né, substituir. Substituindo aqui os dados, nós vamos ter o seguinte, a carga é o que eu quero achar, vai ser igual. A corrente, professor, a corrente é 40 miliamperes. Eu vou colocar aqui, 40 mili. 40 mili. Vezes, né? Vezes. O intervalo, professor, qual é o intervalo de tempo? É de 10 segundos. No lugar de ΔT você vai colocar aqui, no lugar de ΔT você vai colocar 10. ΔT vale 10. E aí é só multiplicar, né? Multiplica 40 mil vezes 10. 40 vezes 10 dá 400 mili. Você repete o mili. E a carga é dada em coulombs. Portanto, né? A quantidade de carga que atravessa o fio nesse intervalo de tempo é de 400 milicoulombs. Mas, professor, se eu quiser deixar em coulombs, se você quiser deixar esse resultado em coulombs, você usa essa relação. Esse mzinho aí que aparece, que a gente chama de mili, ele representa uma potência de 10, que é 10 a menos 3, beleza? Sempre quando aparecer esse m antes da unidade de medida, esse m que a gente lê mili, né? Pode aparecer milímetro, que é o milímetro, pode aparecer o milicoulomb, como é o caso, pode aparecer o mililitro, que é o famoso ml. Sempre quando aparecer o mili, esse mzinho vai representar 10 a menos 3. E aí você pode substituir sem nenhum prejuízo ao resultado. Tá. É mesmo? Então substitua aí, professor. Vamos lá. Continuando aqui, se eu quiser deixar o resultado apenas em coulombs, eu vou substituir aqui, no lugar do mili,
no lugar do mili, eu vou colocar 10 a menos 3. Estava aqui, eu apaguei, não foi? Ó. No lugar do mili, você coloca 10 a menos 3. E aí, ó, a carga vai ficar 400 vezes 10 a menos 3 coulombs. E aí, se você quiser deixar assim, não tem nenhum problema, né? Ele não está, esse resultado não está em notação científica, mas é um resultado também aceitável, sem nenhuma objeção. Questão 2, encerrada, né? Ó, questão 2, também bem facinha, sem muitas dificuldades. Para calcular a carga, nós usamos essa fórmula. Ó. A carga elétrica é a corrente elétrica vezes o tempo, e aí você tem a corrente, você tem o tempo, com a corrente e com o tempo você acha a carga elétrica. Beleza? Vamos para a questão de número 3. Olha aí, questão número 3, já fizemos 2, não foi? Vamos para a terceira. Olha a carinha. Carinha que mora logo ali. Questão número 3, professor. Sumi aqui do quadro, olha só. Estou aqui, ó. Estou lendo aqui a minha questão. Vamos lá, é porque é bem melhor apoiar o livro na mesa do que ficar segurando. Vamos lá, professor. Deixa de onda. Questão de número 3. A questão diz o seguinte, ó. Um condutor metálico é percorrido por uma corrente elétrica contínua e constante de intensidade de 8 amperes. Determine o número de elétrons que atravessam uma seção transversal do condutor em 5 segundos. É dada a carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Professor, essa daí eu me perdi, me embananei. Pessoal, preste atenção nesse raciocínio. Olha só. Quando a questão der o número de elétrons ou pedir o número de elétrons, nós vamos ter que usar aquela velha equaçãozinha conhecida nossa, né? Aquela velha equaçãozinha que é Q igual a N vezes E. Essa equaçãozinha já é famosa, né? Já é utilizada por nós desde o primeiro bimestre e é nela que nós vamos encontrar o número de elétrons que é pedido na questão, né? Esse N significa o número de elétrons e esse Ezinho é a carga elementar, beleza? Qual é o raciocínio, professor? Como é que eu procedo? Qual é o protocolo para que eu responda essa questão? Vamos lá? Olha só, eu vou te dar 2 passos para você resolver a questão 3. Passo 1 e passo 2, né? Vamos lá para o passo 1. É o protocolo, pronto. No passo 1, você vai determinar a quantidade de carga utilizando essa mesma fórmula que nós usamos na questão 2. Você vai calcular a carga total usando a corrente vezes o tempo, que a questão deu, não foi? Ó? A questão diz que a corrente é de 8 amperes e que o tempo é de 5 segundos. O intervalo de tempo aí é de 5 segundos. Beleza? Vou repetir aqui, ó, a pergunta, né? O comando da questão. Determine o número de elétrons que atravessam uma seção transversal do condutor em 5 segundos. Então, o tempo é de 5 segundos, beleza? Passo 1, vamos determinar a quantidade de carga total que atravessa a seção do fio. Bora lá, professor. Aqui é só multiplicar, né? Você vai aqui, ó, repetir a carga. Repete aí, professor. Carga, repete. Igual a quantidade de corrente, ó. Quantidade de corrente. Intensidade de corrente é 8. A corrente vale 8. O intervalo de tempo vale 5. 8 vezes 5 dá 40, até onde eu sei, professor. 40 coulombs. Carga elétrica é medida em coulombs. Esse foi o passo 1. E o passo 2? Vamos lá, vamos aprender a andar. Passo de número 2. Galerinha, o passo 2 é o passo no qual você vai determinar o número de elétrons que atravessam a seção do fio. No passo de número 2 eu vou achar o número de elétrons. Se eu quiser achar o número de elétrons, professor, eu faço o quê? O número de elétrons é a carga total dividida pela carga elementar. Isso com base naquela fórmula, né? Isso com base naquela formulinha conhecida.
Vou colocar aqui do lado, né? Isso com base nessa fórmula, Q igual a N vezes E. Tranquilo? Isso com base naquela fórmula, você passa a carga elementar para cá dividindo, né? Vai ficar carga sobre a carga elementar, vai ser igual ao número de elétrons. Está aqui, ó. Número de elétrons é a carga sobre a carga elementar. O que eu faço, professor? Agora vamos substituir, né? Substitui aí o número de elétrons, eu quero determinar igual a quantidade de carga total eu achei, né, no passo 1, Qzão vale 40, dividido pela carga elementar. A carga elementar é aquela constante, né, que já é conhecida. A questão até deu o valor. A carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Essa já é conhecida. Pois é, essa carguinha já é velha conhecida nossa desde o primeiro bimestre. E aí, né, ó, 40 dividido por E, que é a carga elementar. Mas, professor, agora eu faço o quê? Perceba que aqui a gente precisa usar estratégias para poder resolver essa divisão. A primeira estratégia que eu uso é escrever o 40 da seguinte maneira. 40 é a mesma coisa que 4 vezes 10. Mesma coisa. E aqui embaixo eu repito. 1,6 vezes 10 a menos 19. E aí é só dividir, ó. Você vai dividir número com número e potência com potência, né, professor? É, potência com potência. Beleza. Divide aí, professor. 4 dividido por 1,6 dá 2,5, né? Eu já fiz antes, para não gastar muito tempo aqui, né? Ó. 4 por 1,6 dá 2,5. E aí, ó, divisão de potências de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Professor, qual é o expoente de cima? Não aparece nada, o expoente de cima é 1. Quando não aparece nada, né? O expoente lá em cima vai ser 1. Beleza? Repete a base e subtrai os expoentes. 1 menos 19. Perceba que apareceram dois menos, né? Ó, menos por menos fica mais. 1 mais 19 dá 20. Aquele pintor, né? Dá 20. Pronto. Esse resultado é o número de elétrons que atravessam a seção do fio. 2,5 vezes 10 a 20 elétrons. É um bocado de elétrons, né? É. São muitos elétrons que atravessam o fio nesse intervalo de tempo. 2,5 vezes 10 elevado a 20 elétrons. É quase 1 mol de elétrons atravessando o fio. Vamos para a questão 4. Questão 2. Questão 3, né, no caso. Questão 3, nós fizemos passo 1 e passo 2. Agora vamos para a questão de número 4. Olha só, a gente está avançando, né? A primeira questão é para aquecer, depois a gente vai aumentando aos poucos o nível de dificuldade. Última questão desse vídeo. Respira. Questão de número 4. Respira, não desiste, o ano está acabando. Questão de número 4, vamos lá. Lê aí, professor, a questão 4. Vamos lá. Um condutor metálico é percorrido por uma corrente elétrica cuja intensidade em função do tempo é dada pelo gráfico abaixo. A questão mostra o gráfico que eu vou desenhar ali. Determine a quantidade de carga elétrica que atravessa uma seção transversal do condutor no intervalo de tempo entre 0 e 5 segundos. Professor, mas não entendi nada. Repete aí, pelo amor de Jesus. Repete, professor. Determine a quantidade de carga elétrica que atravessa uma seção do condutor, que atravessa o fio, né? Determine a quantidade de carga elétrica que atravessa o fio no intervalo de tempo entre 0 e 5 segundos. Professor, só o senhor desenhando, mas é isso mesmo. Para entender, né, o problema, a gente precisa observar o gráfico. É por isso que eu não entendi. Pronto. Está aqui o gráfico. Aqui é a intensidade de corrente em amperes.
a corrente em função do tempo. O tempo é dado em segundos. E o gráfico dado pela questão tem esse formato. É uma reta inclinada em relação ao eixo do tempo. Tá aí. O gráfico também destaca um ponto que vai dizer que quando o tempo, o instante de tempo, quando o tempo é 5 segundos, o valor da intensidade de corrente é de 10 amperes. Esse é o ponto evidenciado aí pelo nosso gráfico. É o ponto dado pelo gráfico. Aí a questão pergunta o seguinte: calcule a quantidade de carga elétrica que atravessa o fio no intervalo de tempo de 0 a 5 segundos. Nesse intervalo de tempo, qual é a carga elétrica que atravessa a seção do fio? Qual vai ser, professor, o valor de quê? É o quê, professor? Qual vai ser o valor da quantidade de carga elétrica que atravessa o fio? Vamos olhar a garganta aqui. E aí a gente resolve e encerra a nossa aulinha. Bora lá? Bem, para resolver essa questão, nós vamos utilizar aquela propriedade que eu já citei na aula passada, que é a propriedade do gráfico. Quando nós temos o gráfico da corrente em função do tempo, existe uma propriedade bacana. Que propriedade, professor? Se você calcular a área, se você calcular a área abaixo do gráfico, essa área sob o gráfico vai ser numericamente igual à carga elétrica que atravessa o fio. Professor, repete aí, professor. Quando você calcular a área, o valor da área vai ser igual ao valor da carga. É mesmo? Então calcula. Como é que eu calculo a área dessa figura? Ó, isso aqui é um triângulo. A área do triângulo é dada por essa fórmula. A área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Beleza? A base é esse valor aqui, ó, de baixo, 5. A altura é esse valor aqui, ó. A altura, professor, vale 10. Então vamos lá, ó, calcula comigo. A base vale 5 vezes a altura vale 10 dividido por 2, que é da fórmula. Vamos lá, né? Ó. 5 vezes 10, 50. 50 dividido por 2 dá 25. 5 vezes 10, 50. Dividido por 2 dá 25. Opa! Se a área deu 25, o que diz a propriedade do gráfico? A propriedade do gráfico, quando é o gráfico corrente vezes tempo, a área nesse gráfico é igual à carga elétrica em número. Repete aí, professor, para eu acompanhar. Quando é o gráfico corrente vezes tempo, a área é igual à carga. Se a área deu 25, portanto, eu posso concluir que a carga elétrica que está atravessando no fio, né, que está passando pelo fio também, vai ser 25 coulombs. Show, professor, deu para acompanhar. Nessa questão a gente usou a propriedade do gráfico aí no gráfico da função corrente versus tempo. A gente usou a propriedade gráfica no gráfico I versus T, a luta do ano, né? Corrente versus tempo, quem vai vencer? Essa é uma propriedade muito utilizada dentro do estudo das correntes, quando a intensidade da corrente não é constante. Perceba que no decorrer do tempo, o tempo vai passando e a corrente vai crescendo, beleza? À medida que o tempo passa, a corrente vai aumentando. E aí, com essa questão, a gente encerra a nossa aula de hoje de resolução de exercício. Semana que vem a gente continua com o conceito de resistência elétrica e a gente continua avançando no estudo da eletricidade. Valeu, um forte abraço. Quinta-feira estamos de volta, se Deus quiser.